Olá, meus amigos e meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui comparecemos para esse nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Estejamos todos conectados nessa ação maravilhosa de divulgarmos o Evangelho no lar, porque Jesus nunca foi tão necessário em nossas vidas como nos últimos tempos, né? Não vamos esquecer o nosso recipiente com água, que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Então nós convidamos a todos para participarem com a sua família do Evangelho no Lar, que é uma oportunidade de estudo e de prece e de fortalecermos os laços com o alto, né? Então a gente está pedindo para que vocês se inscrevam em nosso canal, participe, comente, compartilhe e contribua para semear a paz no seio das nossas famílias. Então é muito importante que estejamos certos, convictos de que o estudo dos ensinamentos de Jesus nos orientam para as nossas ações cotidianas e nos fortalecem para que possamos enfrentar os desafios da vida com fé e com esperança. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória, que está sendo do livro Ceifa de Luz, que faz parte da coleção Fonte Viva, onde estão os livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. São livros exatamente que nos trazem comentários do Evangelho do Cristo. Hoje temos a mensagem 4. Seres amados. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos ciclos das experiências em que se debatem, como nos acontecem, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se incline e respeitando os tipos de felicidade que eleja para si próprio. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivamos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. É isso mesmo, né? A gente sempre quer o melhor para as pessoas a quem amamos, mas como cada um é um ser, uma individualidade que tem as suas próprias características, que tem as suas próprias
escolhas, né? O que nos cabe fazer é ofertarmos o nosso afeto e darmos o nosso apoio, demonstrando na coragem de compreender eles como eles são e ter a paciência de esperar que eles superem as próprias dificuldades. Então façamos a nossa prece inicial, elevando nossas mentes, nossos corações ao alto. Senhor Jesus, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nesse momento em que iremos realizar o Evangelho no Lar, permitindo que os guias espirituais estejam a nos orientar, a nos dar assistência, para que venhamos a compreender os vossos ensinamentos e nos fortalecendo, para que possamos colocá-los em prática. Fica conosco Jesus, agora e sempre. E assim seja. Bem, meus amigos, aqui, como sabemos, estamos a fazer o Evangelho no Lar a partir do livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel Chico Xavier. São reflexões que Emmanuel nos traz a partir de passagens evangélicas. E o capítulo 21, que fala sobre pacificação. E no capítulo 22, ele nos fala sobre amenidade. É a partir da bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, como eles estão conectados, ninguém pode ser pacífico se não for manso, então nós juntamos o capítulo 21 e o capítulo 22 para fazermos as nossas reflexões hoje. Então, veremos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É o capítulo 9, que foi elaborado por Kardec, onde ele coloca ensinamentos condizentes com essa passagem, com essa bem-aventurança. Bem-aventurança, primeiro, se a gente for para o texto bíblico, Jesus começa, com as bem-aventuranças e em tal ponto ele nos diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. E mais abaixo vem: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Então, fizemos uma síntese sobre exatamente essas duas bem-aventuranças que Kardec nos traz no capítulo 9, as duas juntas, brando e pacífico. Então, é o Sermão da Montanha, como nós sabemos, que é considerado o ponto culminante de todas as pregações de Jesus, E são lições de conduta e moral, se dirigindo aos princípios que normatizam e orientam a vida cristã. E Jesus transmitiu seus ensinamentos, como nós sabemos, numa época terrível,
numa época de muita violência, de muita agressividade, de guerras, de perseguições, de injustiças, né? De domínio dos poderosos que escravizavam os pequenos, né? Os menos favorecidos. Era um cenário muito difícil, muito conflitante, né? Onde havia muita dor, muito sofrimento, desigualdades, enfim. E ele vem dar todo esse ensinamento nessa época, dizendo: os brandos, eles é que herdarão a terra, os pacíficos que verão a Deus, os pacíficos que serão chamados filhos de Deus, considerados filhos de Deus. E nós estamos, assim, na atualidade, continuamos a passar por dias difíceis de violência de causas diversas, destruindo vidas, gerando revolta e descrença no ser humano. Isso acontece porque nós trazemos reminiscências instintivas de autodefesa herdadas do estágio primitivo do qual viemos. Então, nós viemos desse estado primitivo e, sem buscar o real sentido da vida, o que acontece? Nós recorremos sempre à violência. A criatura humana recorre à violência em suas vidas, e nas mais variadas modalidades, para vencer os desafetos e impor sua vontade. Brandos e pacíficos são máximas apresentadas por Jesus, que fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, condenando por conseguinte a violência, a cólera e toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então a gente vê que hoje muitas pessoas ainda vivem inseridas nessa violência, nessa agressividade, independentemente da classe social a que pertença, do nível cultural, do nível econômico. A gente vê que a violência, ela se faz presente em todas as categorias humanas. Pessoas que ficam descontentes com alguma coisa, que vê os seus interesses interrompidos ou prejudicados e que parte para destruir o outro, o seu desafeto. Isso são as reminiscências que vêm da fase primitiva, que ainda está muito latente em nós mesmos e que, sem entender o real sentido da vida, parte para esse tipo de reação. O que é o feminicídio? Feminicídio é um ato praticado por alguém que não aceita o término de um relacionamento, por exemplo. Que não vê o real sentido da vida, que não vê no outro um ser que tem o direito de escolha. E parte para a violência, parte para querer destruir o outro, como se a vida não tivesse nenhum sentido, como se a vida girasse em torno dele mesmo, em torno daquela pessoa. O mundo acha que muitas vezes, de modo geral, acha que o manso é um covarde, é um vacilante, é um fraco, é um omisso, conivente e indiferente. No entanto, mansidão é força tornada gentil. Atitude interna de quem é pobre de espírito, ou seja, o pobre de espírito é utilizado muitas vezes de forma totalmente errada. Fulano não é pobre de espírito, não tem valor nenhum, não. O pobre de espírito é aquele que já eliminou de si o orgulho, a vaidade, que não tem a pretensão de se achar melhor do que ninguém,
e muito menos de impor seu ponto de vista, sua vontade. É alguém de quem chora, atitude interna de quem é pobre de espírito, de quem chora e tem puro coração. É o ponto de vista que a pessoa faz de si mesma, que expressa da forma que o cristão vê os outros. Ou seja, a pessoa é mansa, a pessoa que tem mansuetude, que não é violenta, e essa é uma expressão que ela faz de si mesma e a forma com que ele, como cristão, vê os outros, como seu irmão, como alguém que merece a sua consideração, o seu respeito. Mesmo quando se vive imerso no sofrimento e não se vê razão para isso, crê na bondade de Deus e na benignidade do universo. Só pode ser manso os que são menos egoístas, que pensam menos em si mesmos, os contentes com o que possuem, os não ambiciosos. Haverá paz íntima quando não houver luta externa com caráter de posse. Isso não significa, no entanto, ausência de ânimo, de disposição para progredir. Às vezes a gente pode até achar que não vai lutar para melhorar, para progredir, porque isso é ser manso, é ter mansuetude. Não é isso. Ser manso é não ter dentro de si nenhum sentimento de apego, nenhum sentimento de posse, nenhum sentimento de se achar melhor, maior do que o outro. Mas pode e deve ter bom ânimo para melhorar ao seu redor, para melhorar a sua vida, para progredir. A mansidão e outras virtudes será relativa ao estágio evolutivo de cada um, até que se desenvolva por completo. Isso significa o quê? Significa que as virtudes, elas são trabalhadas, elas existem germes dentro de nós e devem ser trabalhadas para serem desenvolvidas, e que cada um, nesse aprendizado, nessa caminhada, está em um tipo de estágio evolutivo. Uns já desenvolveram certas virtudes, outros estão no caminho, outros estão iniciando, outros já concluíram, né, já têm aquela virtude totalmente desenvolvida em si. Herdarão a terra. O que é que a gente pode entender? Que os mansos herdarão a terra. Que os brandos ou mansos herdarão, possuirão a terra. A terra, herdarão a terra aqueles que acompanharem, isso é muito importante, quem acompanhar a evolução do planeta, que está fadado a passar por profundas transformações físicas, sociais e morais, tornando-se uma estância mais ditosa. Herdarão quem acompanhar esse processo de evolução do próprio planeta, né? O planeta está em evolução, está em transição, está inserido na lei do progresso. Então, quem acompanhar essas transformações físicas, morais, sociais, vão herdar, consequentemente, uma Terra, um planeta melhor, em melhores condições. Passarão a reencarnar nesse mundo de regeneração apenas os espíritos que tenham demonstrado a firmeza no bem, concretizando-se a promessa de Jesus de que os mansos herdarão a terra. Então, o manso, aquele que já desenvolveu a mansuetude, aquele que tem firmeza no bem, estará acompanhando o processo de transição em que a terra se tornará uma instância mais ditosa, certo? Já aqueles outros que não estão se esforçando para vencer a si mesmo, para desenvolver suas potencialidades do bem,
irão reencarnar em um planeta que ele esteja em sintonia com esse planeta. De repente, a Terra atinge a regeneração. Os espíritos que não acompanharem vão permanecer em outros planetas de provas e de expiações. Serão, vamos assim dizer, sugados pela sintonia estabelecida entre a sua essência e o teor vibratório do planeta em questão. Bem-aventurados, consequentemente, os pacíficos, aqueles que já venceram a sua tendência, o seu instinto de violência, de vingança, né? Que já baniram de si o ódio, os ressentimentos, que já estão nessa condição de pessoas pacíficas, que são pessoas do bem, pessoas da paz, que vibram nessa sintonia. E essas pessoas, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não se pode ser chamados filhos de Deus quem não conseguiu desenvolver dentro de si o sentimento da paz, o sentimento do amor, do perdão. Não desenvolveram essas potencialidades do bem, né, do bom, as coisas positivas que nos trazem as virtudes. E bem-aventurados, consequentemente, os pacificadores, porque é meio diferente, né? Pacífico de pacificadores. O pacífico é um amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. Ele pode já ter a paz, mas não desenvolver nenhuma ação para que as ações de paz sejam difundidas, né? Então, o pacificador necessariamente tem que ser atuante. Trabalha inspirado no profundo amor ao semelhante, nunca atiçando o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebeldia. Embora sejamos todos filhos de Deus, aquele que se torna pacificador será reconhecido e chamado filho de Deus, porque expressa em suas ações a luz divina que está em todas as criaturas. Essa síntese, ela resulta das nossas leituras, na leitura nos ensinamentos de Emmanuel, nos ensinamentos de Joana de Ângeles, nos ensinamentos dos mentores espirituais, que nos ajudam a vencer a nós mesmos, a nos tornarmos pessoas melhores a partir das interpretações que eles trazem com relação aos ensinamentos de Cristo. Aqui Emmanuel nos diz sobre a mansidão, quando ele nos diz: dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, aliando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a defender enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sob o crânio alheio, e sim no clarão que oriente aos outros e alumie a nós mesmos. Emmanuel, como sempre, trazendo reflexões grandiosas para que possamos chegar ao entendimento
dos ensinamentos do Cristo. Então, meus amigos e meus irmãos, que nós possamos ter contribuído para algumas reflexões, porque nós sempre trazemos sínteses daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente às vezes lê, estuda, aprofunda, para que possamos fazer o Evangelho no lar de modo a compreendermos, ou se não totalmente, mas um pouco, da palavra do Cristo, né? Essa palavra transformadora, libertadora, que nos mostra o caminho a ser seguido, que nos ajuda a entender a nós mesmos e nos fortalece para que a gente possa ir no caminho da verdade, no caminho que os seus ensinamentos nos conduz, né? Nos conduz à verdade, e nos conduzindo à verdade vai nos conduzir à verdadeira vida, vai nos conduzir a uma condição de vida melhor, pela conexão que passamos a estabelecer com a espiritualidade maior. Não quer dizer que ao estudarmos o Evangelho de Jesus, a gente não vai mais ter problemas, nem dor, nem sofrimento. Não é assim. Sabemos que a dor e o sofrimento faz parte do nosso caminhar com Cristo, porque diz respeito às nossas realizações. A dor e o sofrimento resulta dos equívocos que cometemos, não só em vidas passadas, mas na presente existência. As nossas escolhas erradas, né? Os nossos equívocos, os nossos erros, de modo que caminhar com toda essa problemática que faz parte da vida humana, caminhar com o entendimento dos ensinamentos de Jesus é muito mais reconfortante, porque a gente vai entender por que está naquela situação. Vai entender o significado, né, daquela dor, daquela dificuldade, e vai se fortalecer em Cristo Jesus. Então, fica, portanto, a nossa proposta de estudo do Evangelho, do nono capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a proposta de continuarmos a nossa reflexão, o nosso estudo. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, elevar pensamentos, sentimentos de amor, de saúde, de perdão, de paz, de fé, de esperança. E pedindo assim a Jesus, nosso Mestre Senhor, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados aos nossos irmãos em sofrimento, sofrimento material ou espiritual, encarnados e desencarnados, e que as suas dificuldades possam ser melhor entendidas e, se possível, amenizadas. Que eles sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo em vossas mãos o socorro salutar. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, pela justiça social em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela possa permanecer em sintonia com o Evangelho do Cristo e com os ensinamentos da codificação.
pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nas clínicas, pelas ruas ou em seus lares, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa, para que cada um possa apresentar suas rogativas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai por todos nós. Agradecemos as reflexões realizadas e que a água fluidificada seja um lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e de paz. Até breve.